tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver já a resolução de exercícios e uma breve revisão sobre equilíbrio iônico. Tá? Então, eu pretendo fazer os exercícios 1, 5, 10 e 13 da lista. E aí, na semana que vem, a gente vê mais alguns. Tá? Então, a revisão que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Tá? Já comentei em outras vezes que talvez a maior dificuldade dessa terceira unidade, que é exclusivamente equilíbrio iônico, é que tudo gira em torno de cálculo de pH. Tá? E só que para cada situação envolvida é uma forma diferente de calcular o pH. Porque eu posso ter ácido forte, eu posso ter ácido fraco, eu posso ter ácido muito fraco, tá? Base forte, base fraca, base muito fraca, ácido poliprótico, hidrólise, tá? Então, sais anfipróticos também. Então, cada situação é uma forma diferente de calcular o pH. Tá? Então, eu vou passar para vocês, né, um resumo desses cálculos de pH para que a gente possa identificar qual é a situação que está se falando e qual é a forma adequada de calcular o pH. Tá? Então, vocês podem me interromper aí a qualquer momento que vocês quiserem e a gente vai conversando sobre isso. Então, resumo de cálculos de pH. Tá? O primeiro caso que a gente vai ver é para ácidos fortes. Tá? Que vocês sabem que são pouquíssimos os ácidos fortes, é fácil de memorizar quais são. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, tá? Ácido clórico. Então, esses são ácidos fortes e eles se dissociam 100%. Tá? Então, a reação de dissociação desse ácido forte é, como qualquer ácido, né? HA, dando íon H+, mais A-. E ele está completamente dissociado. Então, na verdade, eu não tenho este equilíbrio aqui, né? O que eu tenho é uma seta única, né? No sentido de produtos, né? H3O+, mais A-. Então, o pH é igual a menos log da concentração de H+. Tá? Eu só tenho que ter uma atenção aqui quando eu tenho um ácido diprótico, porque aí eu tenho H2A, né, que vai dissociar como sendo 2H+, mais A2-. Tá? Por ser um ácido forte. Tá? Se fosse um ácido fraco, ele iria dissociar como H+, mais AH-, e depois o AH- em H+, mais A2-. Eu teria duas etapas. Mas como eu tenho um ácido forte, diprótico, também está totalmente dissociado. Tá? A parte 2, ácidos fracos. Tá? 2A, vamos separar a parte de ácidos fracos em duas partes. A parte 2A, né, se eu puder desprezar a autoionização da água.
Então, o que é a autoionização da água, né? É a água em equilíbrio com H+, mais ou H-, tá? O pH da água é 7, né? Então, a água é neutra, a concentração de H+ e a concentração de OH- é igual, né? Como o pH é 7, né, a concentração de íons H+ é 10 na menos 7. Tá? A concentração de íons H- é 10 na menos 7. Tá? Então, isso sempre acontece. Então, em qualquer solução aquosa, eu tenho 10 na menos 7, a concentração de íons H+ de 10 na menos 7 vindo da altionização da água. Isso é desprezível quando a concentração de H+ vindo do ácido é muito maior que isso, né? Então, eu desprezo que eu já tenha 10 na menos 7 de mol por litro de H+ vindo da água, né? Então, se eu não posso desprezar, é porque a concentração de ácido vindo do ácido não é muito próxima do que eu já tenho, né, de ácido vindo, de H+ vindo da água. Então, eu tenho que levar em consideração. Então, se eu posso desprezar, ou seja, se a concentração de H+ vindo do ácido é muito maior em relação a que eu já tenho na água pela altionização, então, eu faço o seguinte, né, que o ácido, né, HA, mais água, está em equilíbrio com H3O+, mais A-. Tá? E aqui eu tenho uma constante deste equilíbrio, né, Ka, que é a constante de dissociação do ácido, que está em tabelas, né? Então, o que é o Ka? É concentração de H3O+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração de HA do ácido. Tá? Então, isso é o Ka. Então, no início, eu tenho a concentração inicial do ácido e não tenho nada de dissociação ainda. Tá? Aí o ácido vai se dissociar, né? X mols aí serão dissociados, eu terei X mols de ácido e X mols de íon A-. Então, o Ka, que é o valor tabelado, é igual a x² sobre CI, concentração inicial, menos X. Tá? E aí, calculamos o X. Tá? Na pior das hipóteses, eu vou ter uma Bhaskara, né? Porque eu vou ter uma equação do segundo grau, certo? Na melhor das hipóteses, eu posso, né, quando a concentração inicial sobre o Ka for maior que 1000. Tá? Porque aí o que acontece? O Ka é o grau de dissociação, né? O Ka dá a ideia de quanto está sendo dissociado. Se a concentração inicial é bastante grande, tá? Em relação ao Ka, se o Ka é muito pequeno, esse valor de X, que é o quanto está sendo dissociado, depende do valor do Ka, vai ser muito pequeno em relação à concentração inicial. Aí eu posso fazer que CI menos X é aproximadamente igual a CI, concentração inicial. E aí me alivia de ter que fazer uma Bhaskara. Tá? Mas, Bhaskara ou não, eu vou obter o valor de X. E X é igual à concentração de H3O+. Então, o pH é igual
a menos log da concentração de H3O+. Tá? Ou seja, menos log de X. Tá? Então, isso para ácidos fracos. Estão acompanhando? Por enquanto, sim. Tá? Vou tentar escrever aqui embaixo 2B. Tá? 2B, eu vou tratar de ácidos muito fracos. Tá? Ácidos muito fracos. O que são ácidos muito fracos? O Ka menor que 10 na menos 8. Tá? O Ka é dado por essa expressão aqui, tanto para ácido fraco como um ácido muito fraco. Vamos supor que o HA agora é um ácido muito fraco. Então, o Ka dele será na ordem de menor que 10 na menos 8. Tá? Ou seja, essa reação está pouco deslocada para o lado de produtos. Né? O X não vai ser um valor muito grande. E se eu tiver ainda uma outra condição sendo realizada, que é o Ka vezes a concentração do ácido menor ou igual que 10 na menos 14. Tá? Por que eu preciso ter as duas condições? Porque pode ser que eu tenha um Ka muito pequeno, então o X é muito pequeno, mas a concentração do ácido é muito alta. E aí o Ka vezes a concentração pode ser que seja maior que 10 na menos 14. Tá? E aí eu não tenho a segunda condição assumida, tá? Então, professor, oi. Só para viés de dúvida, se eu estiver fora da temperatura de 25 graus Celsius, daí eu considero esse 10 na menos 14 como sendo o KW? Sim. Bem lembrado, porque o pH é influenciado pela temperatura, tá? Então, em geral, nos nossos problemas, sempre a gente vai estar trabalhando com temperatura 25 graus Celsius para que o pH, né, seja aí, a escala de pH, né, seja de 0 a 14. Tá? Em geral, lá nas questões teóricas, às vezes envolve alguma questão desse tipo aí, né, porque a gente sabe que a faixa de pH de 0 a 14 está relacionada com a temperatura, então o kW, né, constante de equilíbrio da altionização da água, né, é igual a 10 na menos 14, né, por causa da questão da temperatura. Tá? Então, a escala de pH tem a ver aí com o kW, 10 na menos 14. Então, se sair dessa temperatura de 25, pode variar um pouquinho. Tá? Aí, para ácidos muito fracos que respeitam essas duas condições, é um pouco mais fácil, eu não preciso fazer o equilíbrio químico aqui, né, e fazer esse cálculo de equilíbrio. Tá? Eu faço direto que a concentração de H3O+ é igual a raiz quadrada de Ka vezes a concentração do ácido mais kW. Tá? E aí, com isso, pH igual a menos log da concentração de H3O+. Tá? Então, o que está acontecendo nesse caso? Eu estou levando em consideração a autoionização da água. Tá? Estou levando em consideração a autoionização da água, por quê? Porque a concentração do ácido, o Ka do ácido fraco é menor que 10 na menos 8, então significa que o X é pequeno. Se o X é pequeno, ele vai ser próximo, ou
ou vai ser influenciado aqui pelo H+, vindo da alcalinização da água. Então, eu já tenho que considerar aqui, ó, no início, que eu tenho um 10 na menos 7 aqui, tá? Vindo da água, tá? E aí o meu cálculo vai levar em consideração isso, né? Então, na verdade, não vai ser como no ácido fraco, quando a gente despreza a alcalinização da água, que é esse exemplo aqui, que é CI menos X, X e X, vai ser CI menos X, 10 na menos 7 mais X, tá? E aí, com isso, a gente vai para essa expressão aqui, tá? Mas notem que se a concentração do ácido for muito grande, né, de forma que o produto do K vezes a concentração do ácido não cumpra esta restrição aqui, aí significa o quê? Que a quantidade de H+ vindo do ácido devido à sua alta concentração vai fazer com que a gente novamente despreze a alcalinização da água, certo? Professor, no exercício número 4, ele me dá se não me engano, é um ácido fraco, e ele não me dá a constante ácida, no caso, né? Mas ele pede para que eu faça os cálculos em torno do pH. Não é no cálculo, acho que se não me engano, é no número 4. Como que eu relacionaria um ácido fraco sem o Ka, como para saber se eu tenho que considerar a ionização da água ou não? Mas no exercício 4 da lista fala de ácido clorídrico, né? Ah, perdão, não é. Então, deixa eu ver. Acredito que seja a questão número 3, talvez. Ele me dá só o KPS. O 3. O 3 ele me dá apenas o KPS. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. O 3, ele fala do hidróxido de magnésio sólido em água, né? Então, ele pede para calcular o pH da fase aquosa, supondo-se que é composta de água pura saturada com hidróxido de magnésio. Tá? Então, é por base fraca. Tá? Uhum. Tu vai ter que usar aí o equilíbrio de solubilidade do hidróxido de magnésio, né? Tá em equilíbrio com magnésio 2+, mais 2 OH-. Então, tu tem ali o M, no início tu tem só hidróxido de magnésio, massa de hidróxido de magnésio, ou número de mols dele, quantidade dele, e não tem nada ainda dissociado. Depois, no equilíbrio, tu tem a massa menos o que dissociou, M menos X, X e 2X, tá? Tu tem 2 OH-, tá? E aí tu vai para o KPS. O KPS é dado, o KPS é igual a o produto de solubilidade, que é o x vezes 2x ao quadrado. Tá? Sim, e aí, com isso, tu calcula o x, né? E o x, aí tu tem a concentração de OH-, que é 2x. Calculando o x, tu tem o 2x, e aí tu calcula o POH, e depois o pH. Eu fiz isso, mas nesse caso, no X que eu achei, então, já estaria incluso a autoionização da água? Não estou te ouvindo bem, Caso pode ela falar, foi pode falar um pouco considerada. mais alto ou mais próximo do microfone? Perdão, agora ficou mais claro? Sim. Mas, professor, eu consegui chegar sim na resposta, fazendo exatamente essa mesma metodologia, só que a minha dúvida ficou no fato de que nesse valor que eu encontrei de X, por exemplo, 2X no caso do OH-, já está incluso a autoionização da água ou foi um caso onde ela foi desconsiderada? Esse não foi considerado, né? Não foi considerado porque na verdade o teu x ali não é, tu vê que o teu x que tu calcula, ele é na ordem de 10 a menos 4, foi isso que tu achou, né? Uhum. Então 10 a menos 4 em relação ao que seria 10 a menos 7, tá? Do OH vindo da alcalinização da água é mais de 1000 vezes.
Tá? Sim, tá. Então, então o que vem da água é desprezível, né? O OH vindo da água é desprezível em relação ao que tu já tem aí de OH menos vindo do sal insolúvel. Tá, ok. Tá? Beleza? Então, falamos de ácido fraco, vamos falar agora de bases fracas. Né? O 1 foi ácido forte, o 2A e 2B foi ácido fraco e ácido muito fraco, o 3, então, é base forte. Tá? Base forte, tá? Em geral, quais são as bases fortes? São hidróxidos de metais dos grupos 1 e 2. Alcalinos e alcalinos terrosos. Então, aí, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio, são bases fortes. Né? Então, as bases fortes, eu tenho elas 100% dissociadas. Né? Então, a base BOH está completamente dissociada em B- mais OH-. Tá? Então, a concentração da base dada no problema, né, ou em qualquer situação que a gente queira calcular o pH, a concentração da base forte já é a concentração de OH-. Então, a concentração de OH-, né, ou seja, então aqui eu tenho é igual à concentração de BOH. Tá? Então, POH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. E aí, pH vai ser igual a 14 menos POH. Certo? E para bases fracas, eu tenho a mesma situação dos ácidos fortes, dos ácidos fracos. Quando eu desprezo a alcalinização da água, é uma situação, e quando não, é outra. Tá? Então, 4A, sem a altionização da água. Tá? E aí eu tenho... vou mudar um pouquinho aqui a expressão, vou chamar de B mais H2O, em equilíbrio com BH menos, BH mais OH menos. Tá? Então, no início, eu tenho uma concentração de base, concentração inicial, e não tenho nada de concentração de BH+, e nada de concentração de OH-. Estou desprezando a altionização da água. E aí, no equilíbrio, eu tenho CI menos X, X e X. Tá? Então, este equilíbrio aqui tem uma constante de equilíbrio e, particularmente, a chamada de KB, constante de dissociação da base, que é igual à concentração de BH+ OH- sobre concentração de B. Então, KB é igual a x² dividido por CI menos X. Tá? De novo, isso me dá uma báscara, ou, na melhor das hipóteses, se a concentração for muito maior que o KB, né,
significa que o X aqui vai poder ser desprezado em relação a CI. E aí eu posso fazer isso aqui, CI menos X, aproximadamente igual a CI, isso me livra de uma Bhaskara. Tá? Ou por Bhaskara, ou por raiz quadrada, né, de CI vezes KB. Tá? Que seria a outra, quando eu desprezo esse X aqui. Aí com isso aqui, então, calculo o X, que é igual à concentração de OH-, e aí o POH igual a menos log da concentração de OH- e pH igual a 14 menos POH. 4b, bases muito fracas. Bases muito fracas, aí, com altionização. Da água. Tá? Quando é que eu vou levar isso em consideração? Quando KB for menor que 10 na menos 8 e KB vezes a concentração da base for menor ou na mesma ordem de 10 na menos 14. Tá? E aí, a concentração de OH- vai ser igual a raiz quadrada de KB vezes concentração de B mais kW. Tá? E aí, de novo, POH igual a menos log da concentração de OH- e pH igual a menos 14 menos POH. Ok? Certo, senhor. Vamos falar agora do item 5 sobre ácidos polipróticos fracos. Tá? Eu vou tratar ácidos polipróticos fracos, né? Por exemplo, H2A, como um ácido fraco. Tá? Como a gente viu ali no item 2A, ou até mesmo no item 2B, se ele for muito fraco. Tá? Vou fazer da mesma forma. Só que eu vou calcular vou considerar somente o primeiro equilíbrio de dissociação, que é esse aqui. H2A dando H2A dando H+, ou H2A mais água, né, dando H3O+, mais HA-. Tá? Por que eu vou levar em consideração somente o primeiro? Porque é um ácido poliprótico, então ele tem dois equilíbrios de dissociação. Tá? O segundo seria HA-, né, dando H+, mais A2-. Tá? Mas como é um ácido poliprótico fraco, né, ou seja, o Ka, né, o Ka é esse equilíbrio aqui, né, é um valor pequeno, tá? A quantidade de H+ dissociada aqui nesse primeiro é pequena, mas é muito maior que a quantidade de H+ dissociada no segundo. Então, a quantidade de H+ vindo da segunda dissociação é desprezível em relação à quantidade de H+ vindo da segunda, da primeira.
Então, eu considero apenas a primeira dissociação, e aí eu faço como faço para um ácido fraco. Esse mesmo equilíbrio aqui vai dar uma Bhaskara ou não, dependendo se eu posso fazer essa aproximação aqui, e calculo da mesma forma. Certo? Outra situação para calcular pH são hidrólises de sais. Tá? Hidrólise de sais. Hidrólise que envolve sais, né? Sais ácidos, sais básicos. Aí vocês dão uma olhada lá no videozinho sobre hidrólise, mas eu vou falar alguma coisinha aqui, né? Vamos pegar primeiro aqui um cátion, tá? Hidrólise do cátion. Pegar um cátion, né, proveniente de uma base, chamada de M+, né, mais 2H2O, dando MOH mais H3+, tá? Então, primeiro falando o que é hidrólise, né? Hidrólise seria o que é, se pegar a palavra hidrólise, né? A gente pode separar em hidro, que significa água, e lise. O que é lise? Quebra. Oi? É quebra? Quebra, né? Então, lise é quebra. Então, seria a quebra da água, né? O quebra, na verdade, talvez o termo hidrólise aqui seja mal usado, né? Porque se a gente pegar outros termos que terminam em lise, como fotólise ou pirólise, né? O que significa fotólise? Fotólise é quando a radiação ultravioleta, por exemplo, a luz solar, né, causa uma degradação de alguma coisa, né? Então, aquela radiação ela causou quebra nas moléculas, por exemplo, um plástico, né, que seja fotodegradável, né? Esse plástico exposto ao sol, ele, com o tempo, ele vai se degradando por causa da ação da radiação, vai quebrando as moléculas, tá? A pirólise, o que é a pirólise? A pirólise é uma reação de decomposição causada pelo calor ou pelo fogo que decompõe a substância, tá? Então, é quebra daquela outra substância pelo fogo. E aqui, no caso, se a gente pegasse na mesma acepção da palavra, hidrólise seria o quê? Seria a água causando a quebra de alguma coisa, certo? Entende o que eu estou querendo dizer? Que talvez o termo hidrólise seja mal empregado aqui, mas, bom, ele ficou popularizado e ficou sendo assim, porque, na verdade, a hidrólise do cátion não é a água quebrando o cátion, entendem? Né? Seria o íon quebrando a molécula de água em OH- e H+, ou H3O+, tá? Então, talvez o melhor termo aqui se fosse ionólise, certo? Então, não tem nada a ver com a matéria, mas só para fazer um parênteses aqui para vocês, talvez o termo tenha sido mal empregado, porque não é a água que está causando a quebra do íon, né? Mas sim o íon que está causando a quebra da água. Então, o que acontece é que o cátion, a ação do cátion, quebra a molécula da água em OH-, né, e H+. Tá? Então, com uma água no meio, então vira H3O+. Certo? Bom, quais são os cátions que promovem hidrólise, né? Quais são os cátions que quebram a molécula de água? São cátions provenientes de bases fracas, tá?
Porque se fosse um cátion proveniente de uma base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, a base forte, o cátion seria Na+. Tá? O cátion Na+, não causa hidrólise da água. Porque ao causar hidrólise da água, o que formaria aqui? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base forte e ela se dissociaria novamente e o equilíbrio viria para cá. E formaria novamente o cátion e a água. Tá? Então, essa hidrólise não acontece. Mas a hidrólise de um cátion proveniente de uma base fraca, por exemplo, um hidróxido de metal de transição, tá? Que é uma base fraca. O que eu tenho aqui? A formação da base fraca. E a base fraca, o equilíbrio acontece. Eu não tenho uma dissociação total da base fraca jogando o equilíbrio para o lado dos reagentes novamente. Então, quais são os cátions que hidrolisam? Aqueles, ou que causam hidrólise, aqueles provenientes de bases fracas. Entendido? Tá? Então, o cátion hidrolisa a água, né? Causa hidrólise, regenera a base fraca e sobra H+, que em água vira H3O+. Então, a hidrólise do cátion leva à presença de H+ em água e aí a solução fica ácida. Tá? Então, na hidrólise do cátion, eu tenho que a concentração inicial do sal, e aí o sal bem solúvel, ele vai dissociar em... pegamos, por exemplo, um sal aí, cloreto de amônio. Tá? Cloreto, depois eu falo do cloreto, né? Mas eu pego aqui, então, cloreto de amônio e se dissocia completamente em íon amônio e íon cloreto. O íon amônio proveniente do cloreto de amônio vai ser o nosso M+, ele vai causar hidrólise e vai regenerar aqui NH3OH, tá? NH4OH, tá? NH4OH, que é uma base fraca, mais H3O+. Então, eu tenho aqui uma base fraca e um ácido forte. H+ é um ácido forte. E aí eu tenho, então, uma solução ácida. Tá? Então, a concentração inicial do sal, cloreto de amônio, por exemplo, é a mesma concentração do cátion, né? Porque ele é bem solúvel, totalmente dissociado. E no início eu não tenho nada da base fraca, nem do ácido. No equilíbrio eu tenho Ci menos X, X e X no equilíbrio. E aqui no início. Tá? E aí, a constante de hidrólise, a constante desse equilíbrio aqui, né? Isso é uma reação em equilíbrio, então tem uma constante de equilíbrio. Como esse equilíbrio é um equilíbrio de hidrólise, a constante de equilíbrio é chamada de kH. Tá? E o kH é calculado como sendo kW sobre kB. Tá? kB, porque eu tenho a formação de uma base fraca aqui. Tá? Então, eu não vou encontrar em lugar nenhum tabelas de constante de hidrólise. Tá? Não vou encontrar. Por quê? Porque eu acho tabelas de kB, e depois eu mostro também tabelas de Ka. Então, se eu tenho o kB da base fraca aqui, né? Kw sobre kB, eu tenho kH. Então, eu não preciso dar em tabelas de constante de hidrólise. Basta eu saber a constante da base fraca, que eu consigo saber qual é a constante de hidrólise do cátion que regenera a base fraca. Tá? Então, o KH é igual a x² sobre Ci menos X. E o X é igual à concentração de H3O+. Então, com isso, eu consigo calcular
o pH igual a menos log da concentração de H3O+. Certo? Quando eu tenho um ânion, eu vou chamar aqui de esse ânion de A-. Em água, ele regenera o ácido fraco mais OH-. Tá? Então, por que eu falei do cloreto ali, cloreto de amônio, que eu ia falar depois? Se fosse o íon cloreto, o íon cloreto aqui em água, ele formaria ácido clorídrico mais OH-. Só que o ácido clorídrico, sendo um ácido forte, ele se dissocia em cloreto mais H+, que com OH- dá água. Então, este equilíbrio estaria completamente deslocado para o lado dos reagentes. Ele não acontece em se tratando do íon cloreto. Ou qualquer outro ânion proveniente de um ácido forte. Brometo, iodeto, sulfato, nitrato, perclorato, clorato. Todos esses íons que são provenientes de ácido forte não hidrolisam, não causam hidrólise. Tá? Somente irão hidrolisar ou causar hidrólise ânions provenientes de ácidos fracos, que aí ele gera o ácido fraco vai ter um certo grau de dissociação, mas não é 100%, e vai manter OH- presente na solução, e com isso a solução é básica. Tá? E o KH também não tem tabelas para constante de hidrólise de ânions, porque eu tenho KH igual a KW sobre KA, que é a constante do ácido regenerado na hidrólise do ânion. Tá? E aí, no início, eu tenho concentração inicial do sal, que se dissocia completamente, e aí então a concentração do ânion é igual à concentração do sal, 0 e 0. Concentração inicial do ânion e do sal, CI menos X, X e X. Tá? Então, KH é igual a X ao quadrado, CI menos X. Tá? E continua valendo aquela situação que se a concentração inicial for muito maior que o KH, eu posso desprezar, eu posso fazer uma aproximação aqui chamando CI menos X de CI, e aí me evita a Bhaskara. Tá? Mas se eu não puder desprezar, se eu não puder fazer essa aproximação, eu faço Bhaskara. Tá? E aí o X, o que é o X? Concentração de OH-. Concentração de OH-. Tá? Então, eu vou ter o POH, que é igual a menos log da concentração de OH-, e aí eu vou ter pH igual a 14 menos POH. Eu tenho uma outra situação de hidrólise, tá? Que é um sal de ácido poliprótico. Um sal de ácido poliprótico, por exemplo, carbonato de sódio. Se eu pegar aqui Na2CO3. Na2CO3, tá? O Na2CO3, ele se dissocia em
2Na mais 2Na mais CO3 2-, tá? Certo? O CO3 2-, o CO3 2-, deixa eu ver se eu peguei o exemplo certo aqui, vamos ver. CO3 2- mais água. O CO3 2- mais água produz o HCO3- mais OH-. Tá? Na verdade, não era bem esse o exemplo. Vou pegar outro exemplo, porque esse aqui é o mesmo caso, tá? Eu vou cair nessa situação aqui, tá? A mesma situação do ânion, tá? Agora, se eu tiver um outro sal, por exemplo, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, que hidrolisa dando o Na+, mais o HCO3-. Tá? O HCO3- em água. Então, eu tenho duas situações que envolvem o íon HCO3-, que é um sal anfiprótico. Que é um sal anfiprótico. Não é esse primeiro aqui, é esse aqui. Tá? Esse é um sal anfiprótico. Por quê? Porque o íon HCO3- em água, ele pode ir para segunda dissociação, tá? Continuar se dissociando, liberando H+ em água e formando o íon carbonato, CO3 2-, mais H3O+, ou ele pode hidrolisar, e aí ele regenera o ácido fraco, poliprótico, e OH-. Tá? Então, ele é um ácido, é um sal anfiprótico, é um íon, um ânion anfiprótico. Ele pode se dissociar e pode hidrolisar. Então, eu tenho duas situações que podem acontecer ao mesmo tempo. E aí, com isso, neste caso, eu tenho que a concentração de H3O+, tá? E tem lá no vídeo a dedução dessa expressão, tá? Vocês não precisam decorar a dedução, mas saber aplicar a expressão, né? Que a concentração de H3O+, neste caso, de sal anfiprótico, vai ser igual a K1, K2, concentração de HA- mais KW, dividido por K1 mais concentração de HA-. Tá? Então, deixa eu tentar deixar mais legível isso aqui. Então, aqui eu tenho K1, parênteses, aqui eu tenho HA-. Tá? Então, notem, o K1 e o K2 aqui está relacionado com o ácido carbônico, né? Que ele tem a primeira constante de dissociação e a segunda constante de dissociação. Tá?
tem que tomar cuidado quando eu tenho um ácido triprótico, por exemplo, que aí eu tenho K1, K2, K3, tá? Aí eu tenho que ver qual é o ânion aqui que eu estou levando em consideração, né? Se é o da primeira dissociação ou se é o da segunda dissociação, tá? Por exemplo, aqui o H3A, tá? O H3A ele vai ter 3 dissociações, né? O H2A-, o HA2- e o A3-. Tá? O A3- ele não é anfiprótico, tá? Ele só causa hidrólise, como aqui o carbonato, né? O H2A- e o HA2- são anfipróticos. Eles podem continuar a dissociação ou podem hidrolisar. Se eu estou falando do H2A-, eu estou na primeira dissociação. E aí eu vou usar essa expressão, K1 e K2. Se eu estou falando do H2-, eu estou na segunda dissociação. Tá? Então, o meu K1, na verdade, é o K2. E o meu K2, na verdade, é o K3. Entenderam a diferença? Estão ouvindo aí? Sim. Mas, certo. Mais ou menos. O senhor, uma dúvida, qual é que é o K1 e qual que é o K2 do HCO3- mais H2O? Qual é o K1 e o K2 do... Dessa reação que tu colocou primeiro, NaHCO3. Essa aqui é a dissociação do sal, tá? Essa é a dissociação do sal, NaHCO3, tá? É um sal bem solúvel, então essa aqui não tem equilíbrio, tá? Até vou riscar aqui. Aqui não tem equilíbrio, que tem ela completamente dissociada, tá? O K1 e o K2 que fala aqui é em relação ao ácido carbônico, tá? Porque o ácido carbônico ele dissocia em HCO3- mais H+, que é o K1, e o HCO3- se dissocia em CO. Aqui eu tenho o K2 e aqui eu tenho o KH, tá? E o K1, né, o KH é igual a KW sobre K1. Tá? Então, por isso que entra K2, KH e K1 na expressão aqui. Agora, se eu estou falando de um ácido triprótico, se eu estou falando desse segundo íon, do primeiro íon, ele está relacionado com o K1, porque a constante de hidrólise desse íon aqui é KW sobre K1, mas ele pode ter uma segunda dissociação, e aí eu vou ter o K2. Agora, se eu estou falando do segundo íon aqui, ele tem uma constante de hidrólise que vai ser KW sobre K2, então por isso que o K1 é substituído por K2, e ele pode ter uma outra dissociação que vai ser o K3, por isso que o K2 vai ser substituído por K3. Entenderam? Eu sempre vou considerar, professor, o K1 como sendo o K da hidrólise. Então. Isso. O K1 ou o K2, dependendo de qual é o íon que está hidrolisando, né? Sim, sim. Mas na relação 1 e 2, no caso, o 1 é o da hidrólise sempre. É o da hidrólise. Né? É o KA da hidrólise. E o K2 aqui é o K da dissociação. Ele pode ser o 2 ou pode ser o 3. Ou pode ser o 4, sei lá, se o ácido for tetraprótico. E por fim, então, pH, quando eu tenho tampão. Solução tampão. Tá? Então, vamos aproveitar esse tempo que falta para continuar a revisão. Vamos deixar os exercícios para a semana que vem, já que vocês também não conseguiram fazer nenhum exercício, né? Então, vamos aqui para tampão. Né? Então, tampão, por exemplo,
eu posso ter um tampão ácido ou um tampão básico. Então, o que é um tampão? Tampão é uma mistura de um ácido fraco com um sal de ácido fraco. Por exemplo, ácido acético acetato. Então, eu tenho o ácido acético, CH3COOH, em equilíbrio com o sal CH3CO-. Tá? Para entender o tampão, a gente olha para o equilíbrio do ácido CH3COOH, né? Ele vai dissociar, né? Vai dissociar em CH3CO- mais H3O+. Tá? Bom, um tampão é uma solução que contém o ácido fraco e o sal do ácido fraco. Então, por exemplo, acetato de sódio com ácido acético. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que resiste à adição de ácido ou base sem mudar significativamente o pH. Como é que uma solução tampão resiste à adição de ácido ou base, né, sem mudar significativamente o pH? Se eu tenho somente ácido acético em água, ele vai dissociar e vai formar acetato e ácido, e H+. Tá? Mas essa não é uma solução tampão, né, porque eu tô com pouco acetato. Todo acetato aqui é proveniente do ácido acético, né? Então, esse acetato aqui não vai conseguir segurar a adição de um ácido, por exemplo, muito menos de uma base. Tá? Então, o pH vai ser alterado pela adição de ácido ou base. Quando eu tenho o ácido misturado com acetato, né, o que acontece? Eu tenho acetato na solução e tenho ácido na solução. Se eu adiciono uma base OH-, o que acontece? O OH- vai reagir com o H3O+, que está aqui, certo? Vai remover o H3O+ da solução, tá? Só que eu tenho um ácido que vai repor, conforme o princípio de Le Chatelier, né? Se a perturbação aqui é remoção do H+ por adição de uma base, o ácido que eu tenho na solução vai repor o H+, né, o H3O+, mantendo o pH. Claro que o princípio de Le Chatelier nos diz que nem todo o H+ removido vai ser devolvido. Então, o pH vai variar, mas vai variar pouco. Tá? Se eu adiciono um ácido, um H+, o que acontece? Eu tenho acetato na solução, tampão, então o acetato vai pegar o H+ que foi adicionado e vai levar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Tá? Mantendo a quantidade de H3O+, que tinha anteriormente, e mais um pouquinho que ele não conseguiu remover. Então, o pH, pela adição de ácido, ele vai diminuir um pouquinho, mas não muito, tá? Por causa da ação do acetato. Certo? Entenderam, então, o princípio do tampão? Porque eu tenho quantidade de ácido e quantidade de acetato, né? E quanto melhor o tampão, né? O tampão é melhor quando eu tenho soluções iguais, né? Dos dois, ácido e sal. E aí eles vão resistir de forma parecida à adição de ácido ou à adição de base. Ok? Neste caso, então, o pH, né? Já que aqui eu tenho o equilíbrio de dissociação do ácido, a constante desse equilíbrio é chamada de kappa. Então, o pH
é igual ao pKa. O que é pKa? pH é menos log da concentração de H+. pKa é menos log do Ka. Tá? Quando eu tenho esse P na frente aqui, significa menos log, matematicamente falando. Então, P de qualquer coisa é 10 na menos qualquer coisa. O menos log... desculpa, P de qualquer coisa é menos log de qualquer coisa. Né? Então, pKa menos log da concentração do ácido fraco sobre concentração do sal. Tá? Quando a concentração do ácido fraco for igual à concentração do sal, isso aqui é 1. Né? E menos log de 1 é 0. Log de 1 é 0. Então, o pH vai ser igual ao pKa. Tá? Então, se eu quiser uma solução tampão que seja 4,5, tá? Eu vou procurar um ácido cujo pKa seja 4,5, ou seja, o menos log da concentração do Ka seja 4,5. Né? Se eu não encontrar um ácido que tenha um pKa igual a 4,5, eu vou jogar um pouquinho com essas concentrações aqui, porque aí eu posso mexer aqui no pKa, no pH. Tá? É claro que aí, se essas concentrações não forem iguais, ele vai resistir mais ou menos para a adição do ácido ou da base. Né? Vai depender aí. Se eu tenho mais ácido, né, ele consegue repor mais H+ pela adição da base. Se eu tenho mais sal, ele consegue reagir mais e manter o pH pela adição do ácido. Então, notaram o princípio aí do tampão? Tá? Então, eu posso jogar com o pH da solução tampão mexendo na concentração. Certo? Outra coisa. Um tampão ácido... depois eu falo disso. Vou falar agora do tampão básico. Tá? Tampão básico, vamos pegar aqui, por exemplo, uma base hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio não, desculpe. Tampão, por exemplo, o NH4OH ou NH4Cl. Tá? Hidróxido de amônio e cloreto de amônio. Tá? Então, eu tenho aqui o NH4OH. Ele vai dar NH4 mais OH-. Tá? E aqui eu tenho KV. Tá? Então, tampão básico. Certo? Em geral, é feito de uma base. Depois eu falo aquilo que eu ia falar antes. Então, se eu tenho somente a base, tá? Ele não é um tampão. Tá? Porque a adição de... Se eu tenho só a base, né, esse equilíbrio, ele tem o NH4 vindo só da base, não tem suficiente para reagir. Tá? Pela adição de... E o OH- também é proveniente só da base, da dissociação da base. Então, se eu tenho somente a base, né, a quantidade de NH4 mais e a quantidade de OH- é proveniente só da dissociação da base. Eu não tenho o suficiente. Por exemplo, se eu adicionar um ácido, tá, ele vai reagir, tá, com o OH-, vai formar água, e o que eu tinha dissociado já dissociou, não tenho mais tanta base para devolver o OH- aqui. Se eu adicionar um ácido, tá, ele vai... eu não tenho tanto sal, né, para reagir com o ácido que eu estou adicionando. Agora, se eu tenho um tampão, eu tenho o ácido,
e o sal. Né? E aí, se eu adiciono H+, eu vou ter a reação do H+ com o H- dando água, e ele vai ser consumido na reação, e o OH- vai ser reposto pela quantidade de base que eu tenho, devolvendo o valor do pH. Claro, não vai devolver todo o OH-, o pH não vai voltar a ser o que era antes, ele vai diminuindo um pouquinho pela adição de H+. Se eu adiciono o OH-, tá, ele vai reagir com o sal presente e vai ser consumido. Então, o pH não vai subir tanto pela adição de OH-, certo? E aí, consome o OH- e desloca o equilíbrio para os produtos. Tá? Então, se eu adiciono base, ele reage com NH4+, desloca o equilíbrio para lá. Se eu adiciono OH+, ele reage com o OH- e o OH- é reposto pelo deslocamento de equilíbrio nesse sentido, pela presença da base. Certo? E o pH básico, o pH do tampão básico é igual a pH igual a 14 menos pKb mais log da concentração da base sobre concentração do sal. Tá? Então, o tampão básico, quando ele é feito de uma base e o seu sal, eu tenho essa expressão, um pouco diferente dessa aqui. Este 14 vem da onde? Esse 14 vem do KW, tá? Do 14 menos POH, porque na verdade o que eu tenho aqui é OH-. Tá? Então eu calculo o POH, né? E para calcular o pH eu tenho que fazer 14 menos POH. Então isso aqui é o POH, tá? 14 menos pH. Este 14, como a gente viu lá no início que a gente estava conversando, é proveniente do KW, e ele é sensível, o KW é sensível à variação de temperatura. Então, o tampão básico tem o pH sensível à variação de temperatura por causa deste 14 que vem do KW. O pH do tampão ácido não é sensível à temperatura, porque não envolve o 14 aqui, não envolve KW, ok? Último detalhe, então, com relação a tampão básico. Nem sempre eu faço um tampão básico com uma base e o seu sal. Eu posso fazer um tampão básico com um ácido. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a tabela de constantes de dissociação do polígrafo. Se eu olhar ali, por exemplo, o ácido bórico. O ácido bórico tem um Ka igual a 5,83 vezes 10 a menos 10. Ou seja, o pKa do ácido bórico é 9,23. Então, se eu fizer um tampão de ácido bórico e um sal do ácido bórico, eu vou ter o pKa igual a 9,23. Então, esse valor aqui é 9,23. Se eu tiver concentrações unitárias aqui, ou concentrações iguais, isso aqui é 1. Então, o pH vai ser igual a 9,23. Eu tenho um tampão na faixa básica com um ácido. Tá? Então, nem sempre é necessário uma base e o seu sal para formar um tampão na faixa básica. Eu posso usar um ácido fraco cujo pKa é maior que 7. Então, eu tenho 3 exemplos ali na tabela do polígrafo. O ácido bórico, o ácido cianídrico, cujo pKa é 8,68, e o ácido hipocloroso, cujo pKa é 7,52. Mas se eu estou usando um ácido, mesmo uma faixa básica, eu tenho que usar essa expressão. Agora, se eu uso uma base com seu sal, é essa expressão. Ok? Dúvida aí? Professor, eu tenho uma dúvida. Em relação à equação mesmo que o senhor colocou aí. Pode falar mais alto? Professor, em relação a equações para tampões básicos que o senhor colocou aí, para achar o POH, no caso, eu teria o pKb menos o logaritmo da base sobre o sal. Isso mesmo. Mas
quando o senhor faz a transformação do POH para o pH, e isso aparece no vídeo também da aula do Gregório, fica PKW, que seria o 14, menos o PKB. Por que o sinal do log se transforma em mais, se eu não tenho uma inversão na razão contida no logaritmo? Porque o normal seria que ao inverter o denominador no logaritmo eu consigo transformar esse sinal em mais, mas não é o que acontece aí. Notem que isso aqui, ó, o POH é igual a PKB menos o log da base sobre o sal. Tá? E o pH é 14 menos o pKW menos o POH. Tá? Então, esse menos aqui, né, o que vai ser? Vai ser pH igual a 14 menos o PKB menos o log da base, da concentração da base sobre a concentração do sal. Tá? Então, 14 menos PKB, 14 menos log. Sim, então, é 14 sim. Mais o log. Tá, eu tinha ficado com essa dúvida, porque... Tá? E aí, claro, se eu inverter aqui sal por base, eu troco o sinal aqui. Uhum. Se eu inverter o ácido pelo sal aqui, troco o sinal aqui. E nesse caso aqui, trocou o sinal, né, por causa desse menos aqui. Que é aqui, ó, daqui fora. Aí ele troca o sinal de tudo lá dentro. É menos PKB e mais log. Certo? Tá, ok. Mais alguma dúvida? No princípio não, professor. Tá? Então, 13h35, eu vou deixar, então, a resolução de exercícios para a próxima aula. Tá? Semana que vem a gente faz mais exercícios sobre equilíbrio iônico. Mas acho que foi importante essa revisão para vocês se darem conta das diferentes formas de cálculo de pH, porque eu acho que essa é a maior dificuldade nessa unidade, porque sempre é cálculo de pH. Então, não é de qualquer forma que calcula o pH. Se eu tenho uma situação, eu tenho que calcular de um jeito. Se eu tenho outra situação, eu tenho que calcular de outro jeito. Então, acho que é isso que mais confunde vocês, porque continua se tratando de equilíbrio químico. Vocês já aprenderam equilíbrio químico, já fizeram provas sobre equilíbrio químico. Os cálculos de equilíbrio eles são os mesmos, só que agora eu tenho situações particulares, onde o equilíbrio é a dissociação do ácido, então é o KA, ou é a hidrólise, é KH. Só que o pH não é do mesmo jeito que calcula, né? Então eu tenho para cada situação uma forma diferente para calcular, tá? E aí isso muitas vezes confunde vocês, tá? Então